Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Isaac Azevedo e nós iremos dar continuidade ao estudo de óptica geométrica, falando um pouquinho sobre espelhos esféricos. Se você não conferiu as aulas passadas, dê uma conferida no canal, se inscreva no canal e vamos lá curtir mais essa aula. Segue a vinheta. Bem, galera, nós iremos dar continuidade falando um pouquinho sobre o espelho esférico. Para entender bem o espelho esférico, é necessário entender como surge um espelho esférico. Então, nós temos aqui uma esfera, onde dessa esfera nós iremos fazer um pequeno corte nela, onde esse pequeno corte é chamado de calota esférica. Notem que essa calota esférica tem duas regiões, essa parte mais interna dela, que é chamada de face côncava, e essa parte de fora dela, que é chamada de face convexa. Então, todo espelho esférico tem a sua parte côncava e tem sua parte convexa. Vai depender de qual parte vai ser a refletora. Se um espelho esférico tiver a parte de dentro refletora, ele vai ser chamado de espelho côncavo. Se a parte de fora for a parte refletora, nós iremos chamar de espelho convexo. Bem, esses espelhos esféricos possuem alguns elementos geométricos. Quais são eles? Primeiramente, vocês devem lembrar que esse espelho surgiu de uma esfera. E toda esfera tem o que, gente? Tem um centro. Então, esse espelho também tem um centro e é chamado de centro de curvatura. Por esse espelho vai passar uma reta que intercepta o espelho. A essa reta nós iremos chamar de eixo principal do espelho. Notem que nesse ponto que o eixo principal toca o espelho, eu estou chamando de V, que vai ser o vértice do meu espelho. Toda esfera como essa também tem um elemento que sai do centro e chega até a esfera. É chamado de raio da esfera. Nesse caso aqui, ao se tratar de um espelho esférico, nós iremos chamar esse raio de curvatura. Então, o raio de curvatura é a distância entre o centro de curvatura do espelho até o meu espelho. Coloquei aqui embaixo os elementos dele para ficar registrado. Ó. O nosso Czinho, centro de curvatura do espelho. O nosso V é o vértice do espelho. E o nosso R é o raio de curvatura do espelho. Existe outro elemento que os físicos encontraram, que era um elemento que os raios de luz vindo paralelo a esse espelho sempre convergiam para ele. Então, sempre que eles traçavam um raio de luz vindo paralelo ao eixo do espelho, ele tocava no espelho, gente, e convergia para esse ponto. E isso acontecia para todo raio de luz que vinha paralelo a esse eixo principal. A esse ponto de convergência, nós iremos chamar de foco do espelho. Então, esses são os elementos que vão compor um espelho esférico. Todo espelho esférico tem o que, professor? Todo espelho esférico tem um centro de curvatura, tem um foco, tem um vértice e tem esse eixo principal do espelho. Uma outra propriedade importante que nós temos que saber é a seguinte, ó, a distância do centro até o vértice do espelho, nós já vimos, é o nosso raio de curvatura. Porém, a distância entre o foco até o vértice vai ser exatamente a metade desse valor. É a metade do raio de curvatura. Então, notem que de C até V mede R, de F até V mede a metade, R sobre 2. Com isso, nós podemos concluir que a distância do foco até o vértice, a distância focal do espelho, é sempre a metade do raio de curvatura. Guardem essa formulazinha que daqui a pouquinho nós iremos utilizá-la em uma questãozinha. Bem, feito isso, nós temos também que entender isso acontecendo no outro tipo de espelho, que é o nosso espelho convexo. Notem que nesse espelho que eu estou chamando de convexo, a parte refletora é a parte externa. Ó, e ele está indicando que essa parte externa é a refletora, colocando essas três aspas no lado contrário. Tá bom, gente? Então, os raios de luzes vão interceptar meu espelho agora convexo, só que quando eles interceptam o espelho, eles não conseguem passar para o outro lado do espelho. Professor, e agora o que é que acontece? Ele vai refletir, mas eles vão refletir para onde? Então, para saber para onde esses raios vão refletir, você utiliza aquela propriedade que nós acabamos de ver. Quando os raios não vêm paralelo, eles vão para o único ponto que é chamado de foco? É isso mesmo, professor.
Então você vai fazer com que o prolongamento desse raio vá em direção a esse ponto focal do espelho. E nessa mesma linha de ação, esse raio de luz tem que refletir. Então é dessa maneira que nós iremos perceber para onde o raio de luz no espelho convexo vai refletir. Professor, faça de novo para me entender. Então vamos lá. O raio está vindo paralelo ao eixo principal, vai tocar o nosso espelho e vai refletir. Mas ele reflete para onde? Você prolonga ele para ir em direção ao foco e nessa mesma linha de ação você faz ele refletindo. Tá certo, gente? Então é dessa maneira que nós iremos perceber a reflexão no espelho convexo. Daqui a pouquinho nós iremos conversar mais sobre essas propriedades de reflexão da luz e vocês vão ver melhor isso acontecer. Antes disso, nós temos que ver, gente, exatamente o que eu estava mencionando. Como é que eu vou perceber, como é que os livros vão representar um espelho côncavo e um espelho convexo. O espelho côncavo, nós já mencionamos, tem essa parte de dentro como sendo a parte refletora. E para indicar isso, ele colocou essas 3 aspas na face contrária. Essas aspas estão indicando que na face oposta vai ser a refletora. Portanto, aqui eu tenho o meu espelho côncavo. Note que no espelho convexo, ele colocou essas 3 aspas para indicar que a face oposta é a face refletora. No caso aqui, a nossa face externa. Então, esse espelho aqui é o nosso espelho convexo. Bem, feito isso, nós temos que entender também os conceitos dos raios notáveis. Nós iremos colocar 4. Nós temos que, com certeza, saber pelo menos 2 deles. Então, o primeiro raio notável que nós iremos ter, nós já mencionamos. Estou aqui trabalhando com o meu espelho côncavo e eu vou traçar aqueles raios que vinham paralelo ao eixo principal. Então, eu vou tornar isso agora como sendo uma propriedade nossa. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ao tocar no espelho, ele tem que refletir passando pelo foco. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ao tocar no espelho, ele reflete pelo foco. Isso também vai acontecer no espelho convexo, só que no espelho convexo, esse raio que está vindo paralelo ao eixo principal não consegue passar para o foco. Então, o que é que iria em direção ao foco? O seu prolongamento. E nessa linha de ação do prolongamento, esse raio vai refletir. Novamente, o raio está vindo paralelo ao eixo principal. O raio não consegue passar do espelho, então o que vai passar é o seu prolongamento em direção ao foco. E nessa mesma linha de ação, o meu raio vai refletir. Ok, meninos? Bem tranquilo, né? Segundo raio notável. O nosso segundo raio notável diz respeito do raio de luz que passa pelo foco do espelho. Estou novamente trabalhando com o espelho côncavo, tá certo? Então, o raio de luz que passa pelo foco, ao tocar no espelho, ele reflete sempre paralelo ao nosso eixo principal. Novamente, gente, o raio está vindo paralelo, o raio está passando pelo foco, interceptou o espelho, ele reflete paralelo ao nosso eixo principal. A mesma coisa vai acontecer no nosso espelho convexo. Esse raio de luz vem do infinito, ele vai interceptar o espelho. Lembre-se que ele não consegue passar para o outro lado do espelho, no caso aqui convexo. Então, o que vai passar é o seu prolongamento, vai em direção ao foco. Então, se vocês notarem que esse prolongamento vai em direção ao foco, esse raio vai refletir, gente, paralelo ao eixo principal. Mais uma vez, o raio vem, interceptou o espelho. O prolongamento está indo em direção ao foco, estão vendo? Então, ele tem que refletir paralelo ao eixo principal. Esse é o nosso segundo raio notável. Gente, continuando para o terceiro raio notável, eu vou falar do raio que passa pelo centro de curvatura. No espelho côncavo, quando esse raio passar pelo centro de curvatura, novamente, quando esse raio passar pelo centro de curvatura, como é que ele vai refletir, professor? Ele vai refletir sobre si mesmo. Então, está aqui a reflexão desse raio luminoso. Passou pelo centro, como é que ele reflete? Sobre si mesmo. Espelho côncavo, não é isso? Vamos agora para o espelho convexo. Gente, no espelho convexo é a mesma ideia. O raio está vindo, vai interceptar o espelho, ele não consegue passar do espelho. Então, você prolonga para ver aonde ele ia. Então, ele está indo em direção ao centro de curvatura do espelho. Então, se esse raio vai em direção ao centro de curvatura do espelho,
como é que ele vai refletir? Sobre si mesmo. Novamente, ó, o raio está vindo, vai interceptar o espelho. Você prolongou, percebeu que ele foi para o centro, então ele tem que refletir sobre si mesmo. Vão guardando esses raios notáveis que nós iremos fazer a sua aplicação daqui a pouquinho, quando formos falar sobre formação de imagens, tá certo? Então vamos lá. Quarto raio notável. No quarto raio notável, olha o que nós temos. Esse raio vai incidir exatamente no vértice do meu espelho côncavo. Então, sempre que esse raio incidir no vértice do espelho, ele vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Como assim, professor? Se ele entrou com angulação θ, ele tem que refletir com essa mesma angulação θ em relação a esse eixo principal do espelho. Professor, e no espelho convexo? No espelho convexo é a única situação que acontece exatamente igual aconteceu no espelho côncavo. Esse raio de luz vai interceptar o vértice do espelho convexo? Vai. Então ele tem que refletir de maneira simétrica em relação ao eixo principal. Novamente, se ele entrou com o ângulo θ, ele tem que refletir com esse mesmo ângulo θ. Bem, aprendemos bem esses raios notáveis? Aprendemos, professor. Então nós iremos agora fazer a sua aplicação na formação da imagem. Nesses 4 raios notáveis que nós estudamos, nós temos que saber necessariamente aplicar pelo menos 2 para formar as nossas imagens. Estamos colocando aqui uma árvore localizada depois do centro de curvatura do espelho côncavo. Nós iremos analisar as características das imagens inicialmente no espelho côncavo. Professor, entendi. Eu coloquei o objeto aqui depois do centro de curvatura e eu quero saber como se comporta a sua imagem. É isso mesmo? É. Para isso, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o ponto mais alto do objeto, no caso aqui o ponto mais alto da minha árvore, e vou fazer sair desse ponto 2 raios de luzes, aqueles mesmos raios notáveis. Exatamente. Você vai escolher 2 e fazer com que ele saia desse ponto mais alto do objeto. Então eu escolhi traçar esse raio que sai paralelo ao eixo principal. Se ele sai paralelo ao eixo principal, eu já vou saber que ele tem que refletir por onde? Ele reflete passando pelo foco do espelho. Professor, até aqui eu entendi. E agora? Agora você vai traçar o segundo raio de luz saindo exatamente desse mesmo ponto. Ó. Então ele saiu desse mesmo ponto. Eu tracei aquele raio que passa pelo foco do espelho e quando ele intercepta o espelho, ele reflete como, gente? Todo raio que passa pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Então, onde esses reflexos se encontraram, vai haver a formação desse mesmo ponto de partida. Ó. Então, esse ponto de partida dos raios luminosos vai se transportar para esse encontro dos seus reflexos. Então, nesse ponto, eu vou redesenhar minha figura. Olhem só como ficou minha imagem. Olhando para a imagem, eu já consigo ver algumas características delas, né? O que aconteceu com a imagem em relação ao objeto? A imagem inverteu, notoriamente, e a imagem também ficou menor. Ela reduziu seu tamanho. Gente, uma outra propriedade que eu tenho que perceber aqui é que essa imagem foi formada pelo próprio raio de luz sendo refletido no espelho. Então, quando isso acontecer, quando a imagem for formada pelo próprio reflexo da luz, essa imagem é chamada de real. Então, quais são as características básicas dessa imagem, gente? Ó, ela está real, ela é menor e ela se encontra invertida em relação ao meu objeto. Uma outra observação que eu consigo perceber é que ela se localizou aonde, gente? Entre o foco e o centro de curvatura, ok? Isso sempre vai acontecer quando o objeto estiver depois do centro de curvatura. Professor, anda o objeto um pouquinho mais para frente do espelho, coloque ele exatamente sobre o centro de curvatura do espelho. Tudo bem, vamos analisar o que acontece quando esse objeto está em cima do centro de curvatura. Professor, como é que eu faço para formar a imagem? Eu me esqueci. Você vai pegar do ponto mais alto e fazer sair desse ponto 2 raios notáveis. Então vamos lá. Estou traçando aquele que vai paralelo ao eixo principal.
tocou no espelho, reflete pelo foco. Vou traçar agora o raio que passa pelo foco, intercepta o espelho, reflete paralelo ao eixo principal. Nesse ponto que eles se encontraram, tem a formação da imagem. Novamente, pessoal, o que é que eu posso afirmar sobre a imagem formada? Eu posso afirmar que ela foi feita pelos próprios raios luminosos, né? Eles vieram, refletiram no espelho e formaram a imagem. Então, a imagem real. A minha imagem, ela se encontra do mesmo tamanho do objeto e ela também está invertida em relação a ele. Então, as características dessa imagem é que ela vai ser real, o mesmo tamanho, que eu coloquei ali como sendo igual, e ela se encontra ainda invertida. E a sua posição, professor, você não colocou aqui, mas eu consigo perceber que a posição da imagem é exatamente em cima do centro de curvatura do espelho. Ok? Vamos passar agora, vamos andar mais um pouquinho esse objeto. Eu vou colocar meu objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Vou traçar aqueles mesmos dois raios luminosos, o que vai paralelo reflete pelo foco, o que passa pelo foco reflete paralelo. Notem que eles se encontraram. Onde eles se encontraram, há a formação da nossa imagem. Quais são as características agora dessa imagem? Ela continua sendo real, porque ela continua sendo formada pelo reflexo do raio luminoso. Ela agora está maior que o objeto e ela ainda se encontra invertida. Então, essas são as características da imagem formada. Ela é real, ela é maior e ela é invertida. Professor, e ela se encontra onde? Depois do centro de curvatura do meu espelho. Certo, gente? Vou pegar agora o objeto, vou andar mais um pouquinho para frente. Vou colocar esse objeto em cima do foco do espelho. Vou traçar aquele raio que vai paralelo ao eixo principal, reflete em cima do foco. Note que nessa situação eu não consigo traçar aquele raio que passa pelo foco, mas não tem problema. Você escolhe outro raio notável. Eu escolhi passar aqui o que toca no vértice. Então, o raio que vai para o vértice, ele reflete de maneira simétrica em relação ao nosso eixo principal. Notem, gente, que os reflexos dos raios luminosos agora não estão se encontrando. Então, não tenho mais formação de imagem real. Eu peguei agora esses raios, prolonguei para de trás do espelho, para ver se pelo menos o seu prolongamento se encontra. Eu também vejo que esse prolongamento não se encontra. Gente, se os raios luminosos, nem o reflexo dele, como vimos, nem o seu prolongamento para de trás do espelho se encontrarem, é porque não tem formação de imagem. Então, quando o meu objeto está em cima do foco, a minha imagem é chamada de imagem imprópria, ou seja, não há formação de imagem. Tá certo, gente? Essa é a condição para quando eu colocar o objeto em cima do foco do espelho. Vou andar o meu objeto um pouquinho mais, vou colocar agora ele entre o vértice e o foco do meu espelho. Nessa posição, nesse caso, eu vou traçar também aquele raio que vem paralelo, passa pelo foco. Eu não consigo traçar aquele raio que passa pelo foco, porque ele não vai interceptar o espelho. Então, eu vou traçar aquele raio que intercepta o vértice do espelho. Então, interceptou o vértice, como é que ele vai refletir? Reflete de maneira simétrica ao eixo principal. Notem que os reflexos não se encontraram, então aqui não há formação de imagem real. Porém, se eu prolongar esses dois raios para de trás do espelho, eles vão se encontrar. Então, quando os prolongamentos dos raios luminosos se encontrarem, eu tenho a formação de uma imagem e essa imagem vai ser virtual. Então, a imagem sempre vai ser virtual quando ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. Então, quais são as características dessa imagem? Essa imagem é virtual, essa imagem é maior que o objeto e essa imagem agora não está mais invertida, ela está direita ou, em alguns livros, direta. Isso quer dizer que não há inversão da imagem. Tá certo, gente? Professor, onde é que ela se encontra agora? Atrás do espelho. Tá certo? Vimos aqui os 5 casos que acontecem no espelho côncavo. Eu vou dar aqui uma pequena observação para a formação da imagem virtual. Nenhuma imagem virtual pode ser projetada
em um anteparo. As imagens só podem ser projetadas se elas forem reais, tá certo, gente? Então, a imagem virtual não pode ser projetada em um anteparo. Professor, faltou falar aqui da formação da imagem no espelho convexo. Exatamente. Vamos ver o que acontece no espelho convexo. No espelho convexo só tem uma situação. Vamos traçar aqui dois raios luminosos, ó, o que vem paralelo ao eixo principal. Ele vai ter que ir para o foco, só que nesse caso o que vai para o foco é o seu prolongamento, porque ele não consegue passar do espelho. Vou traçar aquele raio que vai em direção ao centro de curvatura. Ele reflete sobre si mesmo. Note que esses dois raios se encontraram, formou a imagem e as características dessa imagem vão ser quais, gente? Ela foi feita por prolongamentos de raios luminosos, portanto eu tenho uma imagem virtual. Essa imagem é menor e essa imagem é direita ou direta, tanto faz, tá certo? Essas três características sempre vão acontecer no espelho convexo, independente da posição do nosso objeto. Tranquilo, né, gente? Gente, nós iremos parar essa primeira aula por aqui. Na próxima aula, não percam, nós iremos fazer as equações de Gauss, a equação do aumento linear e fazer muitas questões referentes a espelhos esféricos, tá certo, gente? Um abraço a todos, estudem e até a próxima aula.